Eu sempre acreditei que certas ruas parecem carregar um tipo estranho de memória, como se absorvessem o que acontece nelas. A Rua Baixa era exatamente assim, um lugar que todo mundo da cidade evitava depois do pôr do sol. Eu nunca soube o motivo, até a noite em que não tive escolha a não ser passar por lá. Tudo começou quando meu carro quebrou no meio do caminho para casa. Era quase meia-noite e chovia desde o fim da tarde. A estrada estava vazia, o céu completamente preto e o ar tinha aquele cheiro metálico de tempestade que estava por vir. Tentei ligar o carro várias vezes, mas ele só fazia aquele gemido seco de motor morto. Eu sabia que não tinha mais o que fazer ali. Peguei minha mochila, coloquei o capuz e comecei a caminhar. Eu poderia ter seguido pela avenida principal, mas isso me faria dar uma volta enorme de quase 40 minutos. Estava cansado, encharcado e tremendo de frio. Então, resolvi cortar caminho pela Rua Baixa, mesmo sabendo que aquilo me deixava inquieto. Eu nunca gostei daquele lugar. As casas eram velhas, algumas inclinadas, outras fechadas com tábuas. As poucas que ainda eram habitadas pareciam permanentemente escuras, como se quem morasse lá tivesse medo da própria luz. Conforme eu descia a rua, percebi de imediato que tinha algo errado. Todas as janelas estavam apagadas, todas as portas fechadas, menos uma, a casa da porta azul. Uma luz amarelada escapava por uma fresta da janela, fraca, pulsante, quase como se estivesse prestes a se apagar. Eu sempre ouvi dizer que ninguém morava ali. A casa ficava no final da rua, estreita, comprida, com um corredor lateral que descia para um quintal que eu nunca tive coragem de olhar. A porta azul estava sempre trancada, com tinta descascada, e parecia não ter sido aberta por décadas. Mas naquela noite ela não estava trancada. Ela estava entreaberta. Tentei ignorar e passar direto. Eu já estava quase na metade da rua quando ouvi aquele som. Um rangido lento, como se alguém tocasse na porta e a empurrasse um pouco mais. Eu tentei me convencer de que era o vento, mas então ouvi algo muito mais impossível. Uma voz me chamando pelo nome. Fraca, sussurrada, mas clara demais para ser confundida. Eu parei. Meu corpo inteiro congelou, apesar do frio e da chuva. Respirei fundo, tentando me convencer de que era impressão. Mas a voz chamou de novo, dessa vez mais firme, como se estivesse me vendo ali no meio da rua. Eu me virei devagar. A porta azul estava aberta o suficiente para revelar uma sombra imóvel atrás dela. Não dava para ver o rosto. Não dava para ver detalhes. Só um corpo parado, completamente imóvel, com uma postura que parecia incorreta. Como se estivesse torto, ligeiramente curvado para frente, com o pescoço virado de um jeito estranho, quase como um animal tentando entender o que vê. A luz da casa piscou 3 vezes, fraca, intermitente, e depois morreu, mergulhando tudo num breu indecifrável. Foi aí que ouvi passos, não vindo da porta, mas do corredor lateral da casa. Passos arrastados, lentos, acompanhados de um som irregular, como se aquela coisa estivesse aprendendo a andar enquanto se aproximava. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar na rua, misturado ao barulho da chuva batendo no chão. Eu não consegui pensar em nada, só corri. Disparei pela rua como se minha vida dependesse disso. A água batia no rosto, meus pés escorregavam, mas eu não parava. E os passos atrás de mim ficaram mais rápidos. Não eram humanos. Tinham um ritmo estranho, quebrado, como se os ossos daquele corpo não estivessem onde deveriam estar. Quando virei finalmente a esquina e deixei a Rua Baixa para trás, tudo parou. A chuva parecia mais leve do lado de fora, o ar mais quente, e o som dos passos desapareceu como se nunca tivessem existido. Eu continuei correndo até chegar em casa, tremendo, com a sensação de que algo ainda estava me observando da escuridão.
Passei o resto da noite acordado, sentado no sofá, encarando a porta trancada. Tentei racionalizar. Talvez fosse alguém brincando. Talvez eu tivesse imaginado, mas nada disso explicava o jeito como a coisa se movia, ou a forma como disse meu nome. Na manhã seguinte, alguém bateu na minha porta. 3 batidas leves. Quando abri, não havia ninguém, só um papel dobrado no chão. O papel era velho, amarelado. Tinha uma textura áspera, como algo guardado por muito tempo. Quando desdobrei, senti o estômago afundar. Era um desenho, meu rosto exato. Feito com carvão, traços rápidos, mas precisos, como se quem desenhou estivesse olhando diretamente para mim. Abaixo havia uma frase escrita à mão. Volte pela rua baixa. Você deixou algo aqui. Passei o resto do dia tentando me convencer de que não iria voltar. Mas à noite, quando finalmente deitei, ouvi 3 batidas na janela do meu quarto. Fortes, lentas, precisas. Quando me aproximei, vi uma sombra parada do lado de fora. Não dava para ver o rosto, mas eu reconheci a postura, a mesma inclinação anormal, o mesmo contorno torto, e na mão da sombra, um papel, dobrado, igual ao da manhã. Eu tive a sensação de que, se eu abrisse a cortina, aquilo ia me encarar muito de perto. Essa foi a primeira noite, a primeira de muitas. E agora eu já sei que, seja lá o que vive naquela casa, não quer que eu volte por causa de algo que deixei. Quer que eu volte porque precisa que eu veja alguma coisa, algo que ninguém mais viu. E cada dia que passa, a sensação de que aquela rua não terminou comigo só aumenta. E a coisa que me observa da janela parece mais paciente, como se estivesse esperando o momento certo para me chamar de novo. As noites seguintes foram todas iguais. Sempre às 3 da manhã, 3 batidas na janela. Sempre a mesma sombra parada atrás do vidro, imóvel, segurando um papel dobrado. E sempre o mesmo desenho, cada vez mais detalhado. No primeiro era apenas meu rosto. No segundo, a sombra da casa da Porta Azul atrás de mim. No terceiro, a rua baixa inteira, vista de cima, como se alguém observasse tudo de um ponto inalcançável. E sempre com a mesma frase, escrita com a mesma caligrafia irregular. Volte pela rua baixa. Eu tentei ignorar. Tentei me convencer de que aquilo ia parar se eu não desse atenção. Mas a cada madrugada, a sombra parecia mais próxima da janela, mais nítida, mais impaciente. E os desenhos começaram a incluir coisas que eu não lembrava de ter visto naquela noite. Coisas que, sinceramente, eu rezava para não serem reais. No último desenho, por exemplo, havia algo atrás de mim. Algo se esticando na escuridão da rua. Algo com membros compridos demais, dobrados de um jeito que nenhum corpo deveria se dobrar. E naquele desenho, diferente dos outros, a frase tinha mudado. Você não devia ter corrido. Eu passei o dia inteiro tremendo. Perdi o apetite, a concentração, o sono. E conforme o sol se punha, eu senti como se estivesse sendo puxado de volta para aquela rua. Como se aquela coisa estivesse criando um caminho invisível entre ela e eu. Um vínculo que não podia mais ser cortado. Naquela noite, eu acordei com um barulho que não deveria existir. Um som vindo de dentro da minha casa. Não das janelas, não da porta. De dentro. Um arrastar lento, pesado, no corredor. Me levantei devagar, tentando não fazer barulho. A luz do abajur tremia, embora não houvesse vento. O som parou. E então, a porta do meu quarto, que eu tinha certeza de ter trancado, começou a se mover sozinha. 1 centímetro, depois outro. Milímetro por milímetro, como se alguém empurrasse com as pontas dos dedos. Quando a fresta ficou grande o suficiente, eu vi um pedaço do corredor. E ali, bem no centro, havia um papel dobrado no chão. Nada mais, nenhum sinal de movimento, nenhuma sombra, nenhum corpo.
Eu esperei alguns segundos, respirei fundo e me aproximei. Peguei o papel com a mão trêmula. Era mais um desenho, mas este não era de mim, nem da rua, nem da casa. Era do corredor onde eu estava. Só que no desenho, bem atrás de mim, havia algo espreitando pela porta aberta do quarto. Algo grande demais para estar ali sem eu perceber. Algo que ocupava quase toda a parede. E dessa vez, não havia frase. Só uma flecha apontando para trás. Eu não tive coragem de olhar. Fechei a porta com força, empurrei a cômoda contra ela e fiquei ali até amanhecer. Eu sabia que aquilo não ia parar. Eu sabia que se continuasse tentando ignorar, alguma coisa pior ia acontecer. Então eu fiz o que aquela coisa queria desde o começo. Decidi voltar à Rua Baixa antes que a noite chegasse. O sol estava se pondo quando cheguei ao início da rua. A luz laranja deixava as casas ainda mais tortas, mais gastas, mais mortas. E conforme eu avançava, senti um frio que não combinava com o clima quente do dia. Era o mesmo frio que senti na noite em que tudo começou. O mesmo gelo que parecia vir do chão, das paredes, do ar. Quando finalmente alcancei a casa da Porta Azul, percebi algo que me fez parar por completo. A porta estava aberta, como se esperasse por mim. E na soleira havia um último papel dobrado. Coloquei a mão nele e senti o papel gelado como pedra. Abri devagar. Era o desenho da porta. Apenas a porta. Mas no desenho havia mãos segurando a madeira por trás, como se algo estivesse prestes a empurrá-la. Mãos compridas, muito compridas, com dedos finos e articulações demais. E abaixo, uma frase nova. Agora entre. O corredor lateral estava à minha esquerda, escuro como sempre, a porta aberta à minha frente, e um silêncio profundo preenchia tudo, um silêncio tão denso que parecia empurrar meu peito para dentro. Eu avancei um passo para dentro da casa. O soalho rangeu de um jeito que parecia quase satisfeito. O interior era pior do que eu imaginava. A casa estava completamente vazia, exceto por marcas nas paredes, como arranhões, como se algo tivesse passado anos tentando sair. O cheiro era de mofo, madeira podre e alguma coisa metálica que eu preferia não identificar. Conforme caminhava, comecei a ouvir algo vindo do fundo da casa. Não era passos, não era respiração, era um estalo lento, como ossos sendo realinhados. E então a voz sussurrou meu nome de novo, próxima demais. Dentro da casa, dentro dos meus ouvidos, eu senti o ar esquentar atrás de mim. E então ouvi: você voltou errado. Eu me virei devagar, e naquele instante eu entendi o que os desenhos estavam tentando me mostrar. A coisa que estava na rua naquela noite não era algo preso àquela casa. Era algo que precisava que eu a visse, que precisava me reconhecer, que precisava me completar. A criatura estava no corredor, curvada, com os mesmos contornos tortos que eu lembrava, o pescoço dobrado de um jeito errado, os braços longos demais. Mas o que me paralisou foi o rosto. Não era um rosto, era o meu. Não perfeitamente, mas perto o suficiente para parecer que estava copiando, tentando se tornar eu. Os olhos eram fundos, vazios, como se ainda estivessem se ajustando ao formato. A boca era larga demais, esticada além do natural, tentando imitar um sorriso. E conforme ela se aproximava, os ossos estalavam como se estivessem reorganizando o corpo para se parecer comigo. Eu recuei, mas ela avançou. O som dos ossos se ajustando aumentava, cada vez mais rápido, cada vez mais alto. E a boca dela se abriu como se estivesse prestes a falar de novo. Mas a voz que saiu não era a mesma da rua. Era a minha voz. Imperfeita, arrastada, mas claramente tentando me imitar. Não corra. Eu tentei fugir pela porta, mas a criatura foi mais rápida. Ela me agarrou pelo braço com força surpreendente e puxou meu rosto para perto do dela.
Eu senti o cheiro frio, úmido, como terra molhada. Ela me observou de perto, estudando cada detalhe do meu rosto, como se estivesse memorizando. E então sussurrou, ainda com a minha voz: agora eu posso terminar. Eu não lembro de ter saído da casa. Só lembro de acordar na calçada, com o sol nascendo e a porta azul fechada novamente, como se nada tivesse acontecido. Meu braço estava marcado por dedos longos demais, e minha própria voz, quando tentei falar, saiu estranha, arranhada, irregular. Desde aquela noite, meu reflexo no espelho parece atrasado. Às vezes ele pisca um pouco depois de mim. Às vezes mexe a cabeça um segundo mais devagar. Às vezes sorri quando eu não estou sorrindo. E ontem à noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi 3 batidas na janela. Quando olhei, meu reflexo estava do lado de fora, me observando por trás do vidro, segurando um papel dobrado, e nele uma frase escrita com minha própria letra: volte para a Rua Baixa. Agora é você que ficou incompleto.